Corinthians! Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Biel. No vídeo de hoje estou trazendo pra vocês mais um vídeo aqui no canal, mais uma análise. Já vou pedir pra... Hoje não vou pedir primeiramente, vou agradecer. Muito obrigado a você, meu caro amigo, minha cara amiga, que se inscreveu no canal do Biel Maria, que é inscrito aqui, tá me acompanhando desde o primeiro vídeo, enfim, ou desde os primeiros, ou passou a acompanhar na semana passada, retrasada. Muito obrigado a todos pela presença, muito obrigado a todos pelo carinho. Chegamos sim aos 400 inscritos. Só quero agradecer a todos por todo esse apoio durante esses quase seis meses já de canal, né? Enfim, temos uma baita história aí, vários jogos, o Corinthians já ganhou título, já ganhou clássico, já perdeu clássico, já tomou goleada, já goleou, enfim. Estamos sempre aqui juntos e que bom que estamos sempre aqui juntos. Muito obrigado pela sua presença, pelo seu carinho, pela sua atenção. Só tenho a agradecer mesmo de verdade, de coração, rapaziada. E pedir, é claro, obviamente, que você agora compartilhe, deixe o like, se inscreva aqui no meu querido canal, porque agora passamos 400 inscritos, legal, mas a meta mas não podemos parar jamais. Temos que chegar aos 500 e depois aos 600 e por aí vai, mas é claro que eu preciso contar com a sua ajuda, meu caro amigo. Deixa o like, se inscreva, ativa o sino e compartilhe com seu amigo. Ah, você é corintiano? Ah, mas puxa, queria ver alguém diferente falando do Corinthians. Indique o meu canal, estou aqui. Praticamente todo jogo do Corinthians estou aqui e fazendo vídeos de análise pós-jogo. E lembrando, a partir aí das próximas semanas, da próxima semana, vai começar conteúdo diferente aqui no canal, vídeos sobre alguns outros assuntos. Então, se você quiser saber mais sobre futebol e outros assuntos, cara, aqui é o lugar. Vou começar a expandir um pouco o leque de vídeos e conto com o seu apoio, conto com a sua audiência. Essa é a minha segunda tentativa de gravação de vídeo, tá, rapaziada? Perdão. Porque já tava com quase 10 minutos aqui de gravação, já tinha falado praticamente de todo o primeiro e segundo tempo. Mas eu fui conferir, esqueci de conferir o microfone. E quando eu fui conferir, olha só, não estava gravando. Agora está gravando sim, que eu tô vendo aqui no meu notebook, ó. Tá subindo aqui, quer ver? Ah! Fiquei em silêncio agora, abaixou tudo. Tô de olho aqui, então dessa vez tá pegando um áudio. Então dessa vez vamos começar a falar do jogo. Cara, e que bom jogo, né? Baita vitória do Corinthians. Eu nem lembro como eu comecei a gravação anterior, mas é isso. O Corinthians jogou bem, né, rapaziada? Acho que jogou bem, jogou muito bem. Mereceu essa vitória. Isso daí acho que ninguém pode tirar da gente, apesar da arbitragem ter tentado tirar e muito. Vou falar. Hoje você sabe que eu não falo aqui de arbitragem. É muito difícil eu falar de arbitragem. Acho que de todos esses 6 meses não teve nenhum jogo que eu falei: você é bandido, juiz. Você tem que ir pra cadeia porque você roubou. Mas, cara, hoje eu acho que não tem como não falar, né? Naquele jogo contra o Vasco eu dei uma cobrada no Daronco, né? Mas porque realmente teve uns impedimentos, uns anulações ali que é brincadeira. Mas hoje, vou começar tirando esse elefante da sala logo então, rapaziada. Ah, Bel, mas você tá falando que o gol foi mal anulado porque não foi falta. Nada disso. Não estou dizendo que o gol foi mal anulado porque não foi falta. O segundo gol, aquele gol do Memphis, que o André Ramalho, foi falta do André Ramalho, eu não achei que foi porcaria nenhuma. Aquilo ali não foi falta, dane-se. O primeiro, realmente, parece muito mais falta do que não, do Mateuzinho ali no Wesley, se não me engano, do Inter. Então, realmente, merecia... Não vou dizer que merecia ser anulado. Se o juiz tivesse visto, mas é complicado, né? Porque ele viu, olha só, ele viu este miserável desse Paulo César Zanoveri, ele viu essa falta em campo, gente. Os dois lances. E principalmente no lance da falta que ele deu do André Ramalho, o jogador do Inter olhou pra ele assim, ele nem pediu falta, ele olhou, ele apontou pra bola e fez assim, ó, o famoso segue o jogo. O juiz, veja o replay, não estou mentindo, juro que não estou mentindo. Veja o replay do lance que você vai ver isso que eu acabei de dizer, no segundo gol anulado. Aquele do Memphis, que ele pegou muito bem na bola, fez um baita golaço. Cara, ele fez isso, ou seja, lance legal, bola, não foi falta. Bola em jogo, vamos, rapaziada. E aí, só porque o VAR chamou ele vai e anula o gol, gente. Não existe isso. Isso é lance interpretativo. O VAR não pode atuar em lance interpretativo, gente. Não existe. Principalmente nesse caso que é falta. Ah, Biel, mas o pênalti foi interpretativo também. Gente, mas pênalti é a penalidade máxima. O próprio nome já fala. Então tem que ter a conferência. Na própria cartilha do VAR tá falando. Tem que existir. Agora, cara, na falta no meio campo do Mateuzinho, foi a falta no meio campo e a do André Ramalho foi no campo de defesa do Corinthians, no campo de ataque do Inter. O juiz viu, olhou, falou, segue o jogo. Ele tava de frente assim, ó. Não é que a falta foi aqui e ele tava aqui. Não, ele tava de frente, gente. Ele falou, ó, segue o jogo. E não foi falta mesmo. Se o juiz interpretou que não foi falta, então o VAR não pode chamar.
Não pode. Ou pelo menos o juiz tem que ter o culhão, os ovos, que nenhum árbitro no Brasil tem, gente. Desculpa. Duvido que tenha em outros países, tá? Mas enfim, nenhum no Brasil tem de falar, não, eu não vi falta, não é falta. Dane-se, eu vou dar o gol. Não dá, eles mudam. São todos juízes bundões. O problema é você ser um juiz bundão. E acho que todos no Brasil são. Sem exceção, todos são. Se chamar o VAR, a chance dele manter a decisão dele, se ele tiver, por exemplo, querendo ou não, tá, como eu disse, no lance do gol do Mateuzinho, da falta do Mateuzinho, eu achei falta, ele deveria ter marcado a falta no campo. Se ele viu a falta, viu que não foi falta, mandou o jogo seguir, é porque ele achou, ele tem a conclusão de não achei falta, continua. O da André Ramalho não tem explicação pra anular, gente, com todo respeito aí, não foi porcaria nenhuma. Mas enfim, apesar da arbitragem, placar moral hoje 6-2, vamos falar a verdade. Mas enfim, por causa da arbitragem a gente não conseguiu uma vitória mais tranquila. E cara, foi realmente uma boa partida do Corinthians, defensivamente. Foi uma equipe compacta até, uma equipe que se defendeu bem até. Mas cara, como eu disse no vídeo que foi perdido porque não tava gravando o áudio. É inacreditável, porque mesmo o Dorival trabalhando bem a defesa, dá pra ver que a defesa tá melhor treinada, apesar de não estar perfeita ainda. Acho que ainda vai demorar um pouco pra ficar perfeita, diga-se de passagem. Talvez só depois da data FIFA ainda. E se ficar, né? Porque com os candiangos que a gente tem aí, eu acho meio difícil. Mas enfim, não adianta. Uma hora alguém vai fazer uma cagada. Hoje o Mateuzinho fez uma partida muito ruim. No primeiro tempo ele foi péssimo. No segundo tempo ele melhorou. Mas o primeiro tempo foi péssimo, péssimo, péssimo. O Hugo Bota, gente, com todo respeito, esse cara aí você tem que pegar ele e mandar ele pra algum canto do mundo, velho. Manda ele jogar em Myanmar, em Sri Lanka, em Swatini, na Eritreia, em Brunei, Tuvalu. Põe ele pra jogar em qualquer desses países aí, velho. Porque não existe esse jogador de futebol, gente. Hoje foi a última vez que eu tentei argumentar usar aquele famoso argumento, mas o Hugo, o Bidu dá no mesmo. Por que não dá no mesmo, né, gente? Obviamente que eu não sou o jumento burro pra falar que o Hugo e o Bidu são a mesma coisa atacando, porque obviamente o Bidu a gente sempre soube que é 1 quadrilhão de anos dos melhor, enquanto o Hugo a gente tinha a mentalidade de que ele defendia melhor. Só que hoje deu pra ver que o Hugo é um inapto pra jogar bola, assim como eu, mas a diferença é que eu não tive a sorte ou o azar, né? Depende do ponto de vista de ser um jogador de futebol, enquanto ele teve a sorte ou o azar, dependendo do ponto de vista, para ser jogador de futebol. Então o Bidu é obviamente um reserva imediato do Angileri. O Angileri não pode jogar? Põe o Bidu. E mesmo assim, cara, eu adorei a partida do Bidu. Foi o segundo melhor em campo hoje o Bidu. Vocês vão ver a nota daqui a pouco e vai ver o que eu disse. Enfim, no primeiro tempo o Corinthians, como eu disse, queria ver mais ofensivamente do Corinthians. O Dorival entregou isso pra gente hoje, tá? Tudo bem, começou ali meio devagar, o time não chegou com muita precisão logo no começo do jogo, mas cara, deu pra criar algumas oportunidades. O gol saiu numa boa jogada trabalhada, apesar da bola ter espirrado ali no jogador do Inter antes de chegar no Memphis, mas o Memphis fez um passe muito rápido, muito ágil, que desmontou a defesa do Inter. Tudo bem que o Yuri Alberto deu uma pequena, se embaralhou um pouquinho ali com a bola, mas conseguiu bater muito bem na bola, fez o gol. Aí obviamente não sou nem maluco de criticar o Yuri por conta disso. Hoje ele fez uma partida muito boa, muito perfeita. Parece que contra o ex ele tem ódio, né? Contra o Inter ele tem ódio. Contra o Santos ele joga com ódio. Que bom, então, que seja assim. Quem dera se todos os jogos fossem contra o Inter e o Santos. Ele terminava o ano aí com 93 gols. Mas, enfim. Aí, cara, num período de desatenção, ali por 5, 10 minutos, o Inter veio melhorando no jogo. A verdade é que o Corinthians foi dando mais espaço, recuou um pouquinho. E, cara, como eu disse, o Mateuzinho fez uma partida muito ruim. O Ranieri também entrou todo misto cagado. O Romero eu nem vi em campo. O Romero que mais ajudou o Corinthians foi o irmão dele que joga no Inter. Olha só que maravilha. Mas, enfim, o Romero entrou sumido em campo hoje de tudo, o Romero. Acho que eu dei uma nota até alta demais pra ele nas notas. Perdão, então, desde já, rapaziada. Mas, cara, no geral... não tem como eu disse, por mais que... Hoje eu nem acho que os zagueiros foram tão ruins, foram tão maus, né? Eu acho que tanto o André Ramalho quanto o Kaká fizeram partidas tranquilas, seguras. Nenhum gol saiu por culpa deles, gente, com todo respeito. O Kaká poderia estar marcando melhor no segundo gol, concordo. O André Ramalho, tá, concordo. Mas, cara, olha os gols que o Corinthians tomou e vê se não é culpa muito mais dos laterais e de quem deveria ajudar os laterais na marcação, vulgo Martins e Carrilho e Romero e Ranieri, né, que são ali a famosa linha, a segunda linha de 4 no meio campo.
do que dos zagueiros. É dos zagueiros, cara. Não tem o que fazer. Quer dizer, é da linha, não é dos zagueiros. Então a gente tomou essa virada aí, foi pro intervalo meio puto das ideias, porque dava pra ter ido ganhando tranquilo, o Inter não tinha jogado nada até esse chute que o Wesley fez e que o Hugo fez uma boa defesa, e assim o Inter foi crescendo, os caras foram pro 2-1 pro intervalo, merecidamente porque eles souberam aproveitar as oportunidades, mas no geral a gente sabia que o Corinthians não tava jogando mal, tava jogando bem. E voltou do intervalo já com o Bidu, que fez uma partida maravilhosa a partida do nosso querido Bidu. Cara, realmente ele foi da água pro vinho, quase que literalmente, porque, cara, o Bidu quase praticamente mudou o jogo pro Corinthians, né? Contribuiu com a assistência, sofreu o pênalti, enfim, estava sempre livre ali no lado esquerdo, algo que não ia acontecer se o Hugo tivesse em campo. Acho que nem se o Angileri tivesse em campo. Então, realmente, talvez a partida muito boa do Bidu coloque a famosa pulga ali atrás da orelha do Dorival, né? Quem será o titular? Porque o Angileri, eu concordo que ele é o mais regular de todos os laterais esquerdos do Corinthians. Mas nem sempre ele faz uma partida tão boa assim quanto a do Bidu, por exemplo. Então, enfim, problema, a famosa dor de cabeça boa aí pro Dorival, né? Vamos ver. Cara, e fomos, né? A gente fez o Yuri empatou no lance que o juiz deu falta no Mateuzinho, né? Já falei, não quero falar mais disso de arbitragem. A gente conseguiu empatar logo poucos minutos depois, né? Naquela jogada que inverteu. O Carrilho jogou um segundo tempo muito bom. O primeiro tempo do Carrilho foi horroroso, nota 0. O segundo tempo já foi de nota 10, por exemplo. Por isso que a nota dele vai ser 5, né? Porque o primeiro tempo nota 0, o outro nota 10, média 5. Então não tem o que fazer. E enfim, me perdi. Belo lançamento na área do Carrilho. O Bidu deu aquela toque de cabeça e o Yuri só completou pro gol. Teve o gol de pênalti, pênalti que é inacreditável também o juiz não ter marcado em campo, porque o jogador do Inter só dá. O Oscar Romero, né, o irmão do Romero, só dá uma bicuda no peito do Bidu. E o Bidu, obviamente, precisa. Tomou o pênalti, gente. Aquilo ali é falta no meio campo. Se é falta no meio campo, imagina na área. É pênalti, gente. Não tem o que fazer. E o juiz ainda foi pro VAR e demorou. É inacreditável. E nisso, cara, e o Corinthians ficou com um a mais, né? E eu vou dar um ponto importante aqui pro professor Dorival, porque quando foi expulso, eu falei pro meu pai, acho que deve ter falado mais em algum lugar, acho que falei no Twitter também, no X. Falei, vamos ver se o Dorival sabe jogar com um a mais, né? Porque umas coisas que eu mais reclamava aqui do Ramon é que ele simplesmente não sabia jogar com um a mais. O Corinthians teve várias oportunidades, vários jogos que ficou com um jogador a mais, e o nosso querido Ramon Dias só tirava os meio-campistas e empilhava atacante lá na frente e não acontecia nada, né? Porque não tinha ninguém pra criar a bola, pra circular a bola. Era só um monte de bicuda pra dentro da área pra ver se saía um gol espírita ali, né? Bate em um, bate no outro e entra no gol. Enfim, mas dessa vez deu pra ver que o time ficou muito bem organizado. O Dorival manteve o meio campo, deixou o Carrilho, trocou o Ranieri pelo Maicon, enfim, eles dois ali no meio principalmente, mas também tinha o Thales caindo por um lado, o Coronado entrou, deu uma ajudadinha, e obviamente lá na frente tava ali o Yuri e o Memphis, que sempre ajudam. E no último lance do jogo, saiu aquele baita golaço do Coronado. O único lance que o Thales Magno acertou na partida, né? Que bom, muito obrigado, Thales. Aí a gente fechou de vez a tampa do caixão do Inter, 4-2, vitória mais que merecida. E os caras continuam chorando na rede social. Uma vez chorolado, sempre chorolado. Não adianta, né, minha rapaziada? E é isso, cara. 3 pontos importantíssimos. Hoje o Corinthians não tinha direito de perder. Um empate, dependendo das situações, a gente aceitava, mas assim, meio mal, porque, enfim, a gente tava precisando dessa recuperação no Campeonato Brasileiro. Mas a vitória, cara, eu acho que a atuação do Corinthians, como um todo, é nota 9 hoje. Talvez nota 8,5, porque, cara, onde teve jogadores defensivamente que comprometeram demais. E eu não sei se o Dorival consegue arrumar isso, porque o jogador é sempre previsível. Às vezes num dia, como por exemplo, o Mateuzinho hoje jogou muito mal. Quando ele joga muito mal, ele marca muito mal e dá muitos espaços, cede muitos espaços e sempre complica a gente. Mas quando ele joga bem, ele marca muito bem. Até ofensivamente ele consegue dar uma ajuda. Enfim, não depende do jogo do jogador, depende de como vem a tática do outro time, e por isso que o técnico tem que estar esperto para ver, opa, vou mudar isso daqui, por aqui, e foi assim que o Roger Machado conseguiu virar ali naqueles minutos do primeiro tempo. Obviamente que depois o time dele com um a menos prejudica a tática deles e tudo mais, mas enfim, mas isso daí não é desculpa, né? Expulsão acontece no futebol e todo mundo tem que saber, tem que tentar pelo menos
se defender para não tomar o gol. Muitos times contra o Corinthians no ano passado e nesse ano mesmo conseguiram isso. Ficaram com um a menos e não sofreram nenhum gol. Mas o Inter não se defendeu muito bem e o Dorival soube armar o time quando esteve com essa superioridade. Então é isso, minha rapaziada. Vamos agora para as notas. Hoje o vídeo vai ser um pouquinho mais tarde, porque, enfim, fiquei uns 10 minutos aqui falando com vento. Mas é isso, minha rapaziada. Nos vemos nas notas. Até daqui a pouco. Vamos. Então, galera, vamos para as notas do jogo de hoje dos jogadores do Corinthians. Já vamos começar com nota 6 pro Hugo. No primeiro gol, eu acho que ele cometeu uma pequena falha, admito pra vocês. Eu acho que ele não precisava ter tentado dar aquele pulo pra dar um tapinha na bola, mas eu entendo o que ele quis fazer, apesar de eu não achar necessário. E apesar de que eu achar também de que se ele tivesse ficado parado no gol, ele provavelmente não ia conseguir pegar aquela bola também, né? Porque o cara veio numa disparada, assim, meio... E ia pegar na bola com muita força e é meio queima-roupa do goleiro, né? E eu acredito que ele não ia conseguir fazer a defesa. Mas, cara, assim, no segundo gol ele não tem culpa nenhuma. Ele tenta sair pra abafar ali, o cara dá o toque mais rápido e não tem ninguém pra marcar o jogador do Inter e tudo mais. Então não tem culpa nenhuma. Fora isso, cara, encaixou a bola, não fez nenhuma defesa difícil, por exemplo. Por aí você vê, ele não fez nenhuma defesa muito difícil. Ele não falou, nossa, hoje o Hugo salvou o Corinthians, fez 2 baita defesas, 3 baita defesas. Isso mostra que ele também fez uma partida bem tranquila. Como eu disse, eu acho que ele deu uma pequena falhada ali no primeiro gol da equipe do Inter, mas assim, nada fala, meu Deus, que falha absurda, tem que mandar prender, não pode ser titular. Nada disso, gente. Até porque o lateral esquerdo era quem era, né? Que devia estar marcando esse jogador do Inter que fez o gol. Nota 3 pro Mateuzinho, como eu disse. O primeiro tempo tenebroso, não acertou nada, nota 0. E o segundo tempo aí, cara, aí ele melhorou. Fez uma partida ok, tranquila, segura. Ele fez aquela falta, mas, cara, sinceramente, eu nem consigo culpar o jogador porque o juiz não achou falta. E depois ele achou falta. É uma parada muito louca, né? Acontece aqui no Brasil, principalmente. Mas, enfim... Nota 3, né? Porque é a média, gente. Primeiro tempo, nota 0. Segundo tempo, nota 6. 0 mais 6. 6 dividido por 2, 3. Nota 3 pra ele, tranquilo. Nota 7 pro André Ramalho. Cara, gostei da partida do André Ramalho. Fez 2 partidas muito seguras, apesar do ali no jogo contra o Novo Horizontino eu ter achado que ele se abobaiou muitas vezes. Mas hoje não se abobaiou. Não fez nenhuma bobagem. Ali na falta que o juiz deu, que ele cometeu, o juiz mais uma vez não tinha achado falta, depois achou, aí é complicado pro jogador também, ele não sabe mais de porra nenhuma. A gente não sabe, o jogador não sabe, a torcida não sabe, os técnicos não sabem, o narrador e o comentarista não sabe de nada, aí complica tudo, né? Mas enfim, nota 7 pra ele, nota 6,5 pro Kaká, porque o Kaká dá umas engrossadas, né? Alguns lances ele dá umas engrossadas, mas acho que no geral ele também fez uma partida bem segura, bem tranquila. Dos zagueiros hoje, rapaziada, por incrível que pareça, olha, fato raro, clipa porque não sei quando vai acontecer de novo. Talvez só daqui uns 15 anos. Acho que uma boa partida aí dos 2 zagueiros do Corinthians, uma partida segura. Os gols que saíram não foram culpa deles. Enfim, é isso. E nota 0 pro Hugo Bota. Gente, me desculpa, eu não vou falar mais do Hugo Bota. Eu já falei o que eu tinha que falar. Não acertou nada pra frente. Ofensivamente é nulo, desde sempre é nulo. Defensivamente, cara, é absurdo ele nos 2 gols. Principalmente no primeiro gol. Ele não tá fazendo nada dentro da área. Ele tá literalmente parado olhando pra bola, assim. A bola tá cruzando aqui. Aí quando ele vê que a bola tá vindo na direção dele e que pode ter alguém nas costas dele, o cara já chegou, já chutou a bola e já fez o gol. Entendeu? Como esse jogador não existe, como é um jogador inútil, como é um jogador péssimo. E não tem o que fazer, gente. É nota 0 pra ele. É um jogador muito ruim, muito fraco. Agora para a famosa segunda linha de 4, né? Outra linha do 4-4-2. Começando ali pelo meio, pela direita. É nota 5 pro Ranieri. Porque, como eu disse, o primeiro tempo do Ranieri ali foi uma nota 2, 1, por aí. Porque realmente... ele estava meio omisso, mas acho que em alguns lances ele conseguiu movimentar o time. Teve um lance que ele carregou muito bem a bola, quase fez o gol, né? Na verdade que ele tem um pé meio torto, né? Ele não sabe chutar a bola, tem que treinar chute, pelo amor de Deus, Ranieri, porque realmente ele estava indo muito bem. Mas, cara, fora esse lance, como eu disse, ele estava muito sumido, cara. Ele não estava aparecendo para receber o passe, não estava conseguindo acertar o passe. Enfim, isso complicou demais o Corinthians, querendo ou não. Teve nesse chute do Wesley, que a partir desse chute do Wesley do Inter, que o Inter começou a jogar mesmo e chegou de fato a virada, ele e o Mateuzinho se embolaram umas 2 vezes ali em 3 minutos, no mesmo canto, né, ali no lado direito. E aí é complicado. Nota 4,5 pro José Martins, porque, cara, a partida ok do José Martins também, ok pra baixo, obviamente.
Acho que ele no primeiro tempo, ofensivamente, ele fez umas boas inversões de bola. Acho que teve uns 2, 3 lances que ele inverteu muito bem a bola, isso ajudou o time. Mas, cara, assim, defensivamente, ele não tava no segundo gol do Inter, né? Ele não estava. Onde ele estava? Não estava. Não faço ideia onde estava, mas não estava. Isso complica, né? E ele não estava. E é isso. Então, cara, no segundo tempo eu nem vi ele, então essa nota é mais pelo primeiro tempo mesmo, 4,5. Nota 5 pro Carrilho, como eu disse, primeiro tempo nota 0. Não tava querendo nada com nada, não corria. O primeiro gol que a gente tomou é um passe que ele tenta forçar, que é bizarríssimo, que era só dar uma bica pra frente e já era. Ele tenta um passe, o Inter recupera a bola e faz o gol. Desinteressante na marcação, numa preguiça danada. Mas no segundo tempo ele voltou muito bem. Obviamente que ele teve mais espaço porque o Inter teve um jogador a menos, mas ele voltou muito bem, conseguiu agregar o time. Pô, ele participou basicamente, ele deu assistência do gol no lado do Memphis, participou do gol do empate, o segundo gol do Yuri Alberto. Enfim, conseguiu participar muito, ajudou muita gente no segundo tempo. Ele foi um dos 3 melhores do segundo tempo. Acho que era ao lado do Yuri, obviamente, que foi o primeiro, e o Bidu, que foi o segundo. Ele foi o segundo melhor, ele foi o terceiro melhor jogador do segundo tempo. Mas como o primeiro tempo dele foi nota 0, a média é nota 5, gente. Não tem o que fazer. E nota 4 pro Romero, que inclusive, como eu disse, eu dei uma nota alta demais pra ele, porque realmente eu não vi ele em campo, tava muito sumido. O Oscar Romero, que joga no Inter, o irmão dele, irmão gêmeo, ajudou a gente muito mais do que o próprio jogador nosso. E assim, complicado quando isso acontece. Mas acho que não acho que ele fez uma partida horrorosa, tenebrosa, meu Deus, pavorosa, rua, cadeia nele. Fez uma partida ruim, mas assim, ok também, acontece, pode acontecer, fazer o quê? Nota 4 pra ele. Eu acho que um 3,5 ali era o perfeito. Nota 3,5 pro Romero. E aí pro ataque é nota 10 pro Yuri Alberto. Cara, não tem jeito. Como eu disse nos últimos jogos, o Yuri tava numa preguiça, tava num manhaque, tava numa tiriça, não conseguia fazer gol. Tava meio ali, sei lá, não conseguia jogar bem. Não era, além de não fazer gol, não tava jogando bem, que é o pior de tudo, né? Uma hora, querendo ou não, você jogando bem, os gols acabam saindo. Mas no caso dele, ele não tava conseguindo fazer os gols. E com esse hat-trick, né, 3 gols, igualou o Romero na artilharia da Arena, se não me engano, é o maior artilheiro do Corinthians nesse século XXI. Ou seja, o Yuri fazendo por merecer as oportunidades, fazendo por merecer o carinho, é um cara muito esforçado, é um cara que tava enfrentando essa má fase, mas espero que a partir dos 3 gols de hoje, né, que o cara odeia isso é inacreditável. Todo jogo contra o Inter ele castiga, todo jogo contra o Santos ele castiga. Se o Corinthians jogar um amistoso contra o Zenit, eu acho que ele é capaz dele castigar mesmo tendo que jogar, sei lá, meia dúzia de jogos lá. Mas enfim, a equipe do Corinthians, o jogador do Corinthians, o Yuri Alberto, melhor em campo, nota 10. Obviamente, hat-trick nota 10, né, gente? Isso é sempre óbvio. A não ser que alguém tenha feito uma partida espetacular, aí realmente dá pra competir. Mas geralmente, hat-trick é nota 10, não tem o que fazer. Nota 7,5 pro Memphis Depay, achei meio sumido do jogo hoje. Ele que tem a camisa ali, ó. Tá oposto pra vocês, provavelmente, né? E não tá famoso espelhar, tá espelhado. Então deve estar ao contrário. Mas é camisa do Memphis, número 94 do ano passado, a camisa número 3. Mas enfim, ele que entrou meio sumido no jogo, mas mesmo assim deu uma assistência pro Yuri, primeiro gol, a assistência dele, fez um bonito gol, né, pegou muito bem na bola ali, mas o juiz acabou anulando, e assim, no geral, acho que ele poderia ter jogado melhor mesmo, mas assim, não quer dizer que ele fez uma partida ruim não, tá, rapaziada, fez uma partida ok, bem justa, bem tranquila, contribuiu com a assistência mais uma, enfim, é um jogador muito importante, que mais uma vez, mais uma boa partida, só que em comparação ao Yuri, obviamente, ele foi bem inferior. Agora vamos para Matheus Bidu. Nota 9. Entrou, mudou a cara do lado esquerdo do Corinthians. O Corinthians passou a utilizar o lado esquerdo com muita eficácia, com muita qualidade. E, cara, querendo ou não, a vitória passa demais por ele. Acho que depois do Yuri Alberto, a vitória passa pelo Matheus Bidu. Sofreu o pênalti, deu assistência. O lado esquerdo passou a ser muito perigoso. Ele sempre conseguindo encontrar o espaço dentro da área, inclusive, que é impressionante, que é muito bom. Mostra muito como ele entrou inspirado, entrou com qualidade. E, cara, se o Angelero não jogar o próximo jogo, dá pra cravar que ele tem que ser titular, né? Não tem nem o que dizer. Nota 5 pro Thales, porque, cara, assim, essa nota é mais por conta da assistência ali no último lance do jogo, tá? Porque entrou e irritou demais, meu Deus do céu. Deu uma bola que ele tava na área, assim, na pequena área, e a bola sobrou no pé dele, ele meu Deus, o que ele fez? Ele chutou a bola não sei aonde. Sendo que era fácil. Não vou dizer que é fácil, obviamente que não era, né? Quem sou eu pra dizer que é fácil ou não pra um jogador de futebol profissional? Mas, cara, dava pra pelo menos ter passado a bola perto, né? Chutar um pouco melhor, não isolar a bola completamente, pelo amor de Deus. Mas enfim, vai ganhar essa nota um pouco mais alta por conta da assistência ali pro Coronado.
Nota 6 pro Maicon, entrou, fez uma partida segura, tranquila, ok? Nada a reclamar do nosso querido Maicon hoje, mas uma partida ok. Ele faz um papel de capitão bem legal, eu acho, né? Ele cobra o juiz, ele reclama com o juiz. Enfim, acho que estamos precisando um pouco mais disso dos outros capitães. O Hugo faz isso bastante, né? Mas, por exemplo, quando o capitão André Ramalho, ele não faz isso nunca. Nota 7 pro Coronado só por conta do gol. E foi um baita golaço de tribico. Mandou muito bem, pegou muito bem na bola, enfim, mereceu fazer esse golaço, fez uma bonita jogada. Falei, só falta esse jumento perder o gol. Tá cara a cara com o goleiro. Tudo bem que não era cara a cara, era meio ali meio na diagonal com o goleiro. Mas, cara, só falta esse jumento perder o gol. E ele fez de cavadinha, baita golaço, não tem o que reclamar hoje. Ah, mas ele errou um passe ali, irritou um pouquinho aqui, Biel. Silêncio. Um abraço pro Evaldinho, do grupo dos membros Salve Drill, que é inscrito aqui no canal. Beijo lindo. E sem nota pro Charles, porque, cara, não tem o que dizer do Charles. Nem entrou em campo, tomou um cartão amarelo, né? Mas só isso. E nota 9 pro professor Dorival, sim, nota 9 pro professor Dorival. Por quê, Biel? Como eu disse, montou um time ali que parecia um 4-3-3, todo mundo xingou ele, chamou ele de pardal, falou que tá cometendo o mesmo erro. Era um 4-4-2, enganou você, me enganou todo mundo. O time se comportou muito bem ofensivamente. Hoje eu gostei muito do jogo ofensivo do Corinthians. Com um a mais e 11 contra 11. O defensivo deixou a desejar porque alguns jogadores estavam muito abaixo e acho que o Dorival conseguiu anotar algumas coisas bem importantes, como por exemplo o Hugo não pode mais ser jogador de futebol e acho que o Martínez não funciona muito bem por aquele lado nesse esquema, então ele vai fazer esses ajustes. Então nada que se preocupar, até porque a gente ganhou hoje e merecia ganhar mesmo e precisava ganhar. E ofensivamente, cara, como eu disse, acho que o maior mérito do Dorival hoje é ter armado muito bem o time ofensivamente. O time conseguiu jogar muito bem pra frente, no 11 contra 11 e no 11 contra 10, que era o mais importante. Eu tava com trauma de jogar com um a mais, rapaziada, com todo respeito. Falei, meu Deus, mais um jogo com um a mais que não vamos conseguir fazer nada. Vamos ficar cruzando bola, vai ficar chutando bola de fora da área, não vai acontecer nada. A gente vai perder esse jogo, vai empatar no máximo. Mas não, o time jogou bem. Tudo bem que a maioria das jogadas foi a famosa jogar a bola dentro da área, né? Mas pra você jogar a bola dentro da área, você precisa ter o comando da área, né? Você precisa ter o comando ali do meio campo pra quando a bola bate e volta, ter um jogador com qualidade pra cruzar essa bola. Porque não adianta nada você encher de atacante, que nem o Ramon Dias fazer, e colocar o André Ramalho pra alçar essa bola na área. Porque, o André Ramalho não vai saber alçar a bola na área. O Kaká não vai saber alçar a bola na área, pô. O Ranieri, que é um volante meio grosso, não vai saber alçar a bola na área. O Alex Santana. Enfim, o Dorival fez muito bem, nota 9 pra ele. Só não vai ganhar nota 10 por quê? Porque entrou ainda com o Hugo Bota, com o Martínez, com o Romero. Realmente são jogadores que comprometeram hoje, rapaziada. Não tem o que dizer. E é isso, minha rapaziada. Fim de jogo, fim de vídeo, fim de análise. Que mais uma aqui no canal do Bia Maria. Queria agradecer muito a todos pela presença no vídeo de hoje. Nid espera com 3 pontos. Ainda bem, vamos que vamos. E obviamente que neste meio de semana teremos sim mais vídeo aqui no canal. Voltamos à Sul-Americana num jogo importante em casa, que é o mais importante de tudo, é em casa. Então temos que sair sim com os 3 pontos se quiser a famosa classificação direta lá na primeira colocação diretamente para os oitavas de final, né? Sem precisar jogar playoff. Acho que playoff, pelo que o Corinthians está jogando, jogadores que tem, acho que é bem possível. Mas se a gente quiser a classificação direta, precisa vencer os próximos 3 jogos, que é bem complicado, porque, por exemplo, joga com o Huracan na Argentina, né? Aí é complicado. Mas enfim, confio nesse time, confio no professor Dorival. E é isso, rapaziada. Nos vemos no próximo vídeo. Muito obrigado pela sua presença, pela sua audiência, pelo seu carinho. A gente se vê. Um abraço a todos, a todas e vai Corinthians. Até a próxima. Vamos.